Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais um Pela Lente. Vocês veem que assim, a vida ela é uma coisa atribulada, que aí eu fico às vezes 2 semanas sem fazer. Por quê? Porque às vezes é uma mãe que machuca um joelho, eu tenho que ficar lá com ela. Aconteceu. Verdade, verdadeira. Mas estamos aqui de volta, bem-vindos para mais uma quarta-feira de Pela Lente. Hoje eu estou muito animada porque o assunto de hoje, como vocês sabem, quem me acompanha, tem muito a ver com a minha pesquisa, tem muito a ver com o que eu falo também nas minhas redes sociais. Enfim, eu falo de muitas coisas que eu tenho interesses amplos, vocês sabem. Mas a minha pesquisa acadêmica, ela tem total relação com o que a gente vai falar aqui hoje. Conheci o nosso convidado através dos trabalhos acadêmicos dele. Já citei algumas vezes, então, assim, estou muito empolgada. Lembrando, antes de apresentá-lo, que aqui na descrição tem o link para o Apoia-se. Lá no Apoia-se você recebe os vídeos de resenha de livro, de série, de filme, você recebe em primeira mão. E também, e é só R$ 5 por mês. E você concorre ao sorteio de um livro no final do mês, então vou adorar te receber por lá. Aqui na descrição tem também o link para todas as minhas redes sociais, então, para me acompanhar em todas as maluquices que eu faço, é por lá, ok? Mas hoje vamos falar muito sério, até onde eu sou capaz de falar sério, mas o assunto é sério, percebam. O nosso convidado de hoje, ele é graduado em História pela UF, pela nossa mãe UF, onde também estudo. Ele é mestre e doutor em Ciência da Religião pela PUC Minas. E ele estuda um vitorioso, né? Assim, alguém que merece muitos aplausos, assim como eu, não vou dizer que não, porque ele estuda a Sociedade de Defesa da Tradição, Família e Propriedade, a TFP, direitas católicas, integrismo, tradicionalismo católico. Então, é alguém batalhador, alguém que está aí gastando talvez um dinheiro em psicólogo e psiquiatra. Bem-vindo, Vitor Almeida Gama, tudo bem? Obrigado, muito obrigado por essa recepção calorosa, que entusiasma, né? E que consola também um pouquinho, né? De saber que tem mais alguém que carrega essa cruz junto comigo. Alguém Obrigado tem pelo que fazer convite. isso, né? Toda vez que eu falo do que eu estou pesquisando, os meus colegas ficam, meu Deus, mas em algum momento eu acho que a gente não se desespera mais, e aquilo vai virando assim, você olha com um olhar de pesquisador, né? Sim, Mas tem outras coisas que eles pesquisam que me desesperam muito mais do que isso. Então, acho que a gente também vai criando essa blindagem do pesquisador. Seguinte, muito feliz de ter você aqui. Como você falou, estou empolgada sim. E para começar, eu gosto de fazer em todas as entrevistas, a gente dá um passinho para trás para a gente, todo mundo que está assistindo a gente, começar a conversa aqui no mesmo patamar, né? A gente, às vezes, explicar uma coisa que parece muito básica para quem está estudando isso todo dia, mas todo tipo de gente assiste a gente aqui. Então, eu queria que você explicasse o que era, ou o que é, como que está aí, a Sociedade de Defesa da Tradição, Família e Propriedade, o que é a TFP e como que ela influenciou a formação da extrema-direita católica no Brasil. Pergunta simples, básica. 2 minutos você responde. Mentira, pode falar à vontade. Fica tranquilo com o tempo, não se preocupa. infelizmente um defeito meu é o de ser prolixo, mas eu acho que eu consigo falar assim brevemente. Até aí Vamos somos tentar. dois. São muitos anos que a gente vai falando sobre essas coisas, então chega um momento em que a gente acaba conseguindo ser objetivo, né? Mas a TFP é uma organização, um movimento que nasceu oficialmente, cartorialmente, em 1960, né? Foi fundada pelo Plínio Corrêa de Oliveira, que era um advogado paulista, mas cujas origens elas remontam, né, à ação católica, na década de 30. Então você tinha um movimento intelectual bastante pulsante no Brasil na década de 30, você tinha o integralismo, que reunia uma série de intelectuais católicos ali, você tinha poetas, você tinha, enfim, você tinha de tudo, né? Todos eles eram católicos. Então, esse movimento de intelectuais católicos ali, ele gerou uma série de organizações, né? Todos eles eram, a princípio, vinculados ao Centro Dom Vital, né, que foi fundado pelo Jackson de Figueiredo em 1922. Então, todos eles tinham ali o seu lugar, né, de onde discutiam, né, onde pensavam juntos, né? É, e, e dali desse movimento de intelectuais católicos organizados ali na década de 30, aquilo ali foi um berço para outros tantos movimentos. Tem um livro, né, do Alceu Moroso Lima, que foi da Academia Brasileira de Letras, né, durante muito tempo, inclusive foi o sucessor do Jackson no Centro Dom Vital.
O livro chama-se Da Revolução à Constituição, se eu não me engano, o título do livro, e ele diz uma coisa muito interessante. Ele fala que o Jackson de Figueiredo é o pai de todos os movimentos antiliberais e antissocialistas no Brasil. Sobretudo antiliberais, né? O Jackson de Figueiredo, ele é o pai tanto da direita quanto da esquerda católica. Então, né, e ele é o pai indiretamente, ele é o pai desses intelectuais da direita católica no Brasil. Então, a gente vai ter um monte de movimentos como a Hora Presente, né, a própria Permanência do Gustavo Corsão, e também a Tradição Família e Propriedade, né, a TFP, que vão surgir exatamente desse movimento intelectual da década de 30, né. Então, a TFP, ela, se você estuda a história política recente do Brasil, né, ela é incontornável, né? Ela é um fenômeno fundamental para a gente entender, né, a história política recente do Brasil, porque ela estava presente em todos os grandes acontecimentos políticos, né, da década de 60 até pelo menos a década de 80 com algum vigor. Depois ela perde um pouco a força, mas durante esses 20 anos ela teve uma presença muito forte, né? Então ela esteve, não enquanto organização, mas os seus membros estiveram presentes lá na Marcha pela Família, Marcha com Deus pela Família, em 64, ela no primeiro momento apoiou, inclusive, o próprio golpe de 64, ela se posicionou muito fortemente, inclusive, contra o projeto do Estatuto da Terra, né, que era da ditadura, né, ela tinha uma obsessão, vamos chamar assim, anti-agroreformista muito forte, né, então tudo aquilo que podia parecer como um projeto de reforma agrária que ela entendia como socialista e confiscatório, ela se posicionava contra, inclusive da própria ditadura. E, enfim, ela se posicionou contra uma série de questões de problemas políticos do século XX, especificamente desse período, e é por isso que ela ganhou um certo protagonismo nessa história política brasileira, né? Então não dá para falar dela sem passar pela TFP, pela importância dela, até porque ela criou um método de ação, de atividade que favoreceu muito essa penetração da TFP, né? Então, antes de haver internet, de haver as redes sociais, aqui mesmo o YouTube, qualquer outro meio, né, que é hoje o lugar privilegiado de atuação das direitas católicas aqui no Brasil e de fora também, mas antes de existir esses lugares, a TFP ia na praça pública mesmo, literalmente. Então, ela acessava as pessoas diretamente, conversava com essas pessoas, faziam suas campanhas, que eram campanhas bastante chamativas, né, com estandartes vermelhos, capas vermelhas, com banda e tal, e entregava os seus manifestos, né, vendia os seus livros, e assim ela tinha um contato pessoal com as pessoas, né. Quando eu era criança, era muito fácil de, quando viajava, ver nas casas, enfim, nos comércios, estampas de Nossa Senhora de Fátima, né? Que era o primeiro, como é que posso dizer, o primeiro instrumento de penetração da TFP era a divulgação das campanhas de Nossa Senhora de Fátima, né? Então, a partir dali, ela acessava aquelas pessoas, né, recolhia o nome daquelas pessoas, endereço, contato, etc., né, e em pouco tempo aquela pessoa recebia o material da TFP, recebia a revista Catolicismo, que ela mantinha, né, enquanto mantém até hoje, de certa maneira, né. Então, quer dizer, a TFP, ela foi ainda, nós podemos dizer que ela né, sobrevivendo em outros movimentos, né, porque a TFP como tal não tem mais atuação, mas sobrevivendo em outros movimentos, ela é uma organização muito importante que influencia profundamente, sem a menor sombra de dúvidas, essa direita católica atual. E essa presença forte de Nossa Senhora, ela é uma demarcação muito importante de catolicismo, né, assim, de mostrar quem está ali por trás, né, com a figura de Nossa Senhora. Mas a gente está falando aqui de um movimento que enfim, a gente está falando de Brasil aqui, né? Estamos falando, mas eu queria que você explicasse para a gente se há e quais são os vínculos da TFP com experiências autoritárias mundo afora, sabe? Tipo o franquismo, o salazarismo, os outros regimes que aconteceram na América Latina, né, no século XX. Tem alguma influência transnacional, assim, nesse ideário católico anticomunista e muito hierárquico? Bom,
tem e não tem ao mesmo tempo, né? Porque a TFP, o pensamento do Plínio Corrêa de Oliveira, né? Tudo aquilo que ele idealizou e que ele concretizou no livro dele chamado Revolução e Contra-Revolução, não são ideias propriamente dele, né? São coisas que ele leu de outros autores, ele absorveu de leituras de outros autores católicos, até mesmo não católicos, né? Do Brasil e de fora do Brasil, e ali ele montou seu ideário a partir daquilo ali, né? Isso é um dado. Ele, inclusive, tem 2 artigos dele no jornal O Legionário, em que ele reconhece as influências do Jackson de Figueiredo sobre o pensamento dele, né? Curioso que esses artigos são da década de 30, logo depois da morte do Jackson, mas eu vi um outro texto dele de 93 dizendo assim, eu jamais fui influenciado pelo Jackson, mas enfim, essa tentativa, né, de apagar os rastros de quaisquer influências, né, sobre o pensamento dele, para que as ideias do Plínio Corrêa de Oliveira apareçam como sendo uma coisa grandiosa, inovadora e própria dele. Mas nada ali é uma grande novidade, não, né? Então, a tese dele, né, da existência de um processo revolucionário, multissecular, que está destruindo a civilização cristã, você vai encontrar no padre Cretineau Joly, né, lá no século XIX, você vai encontrar no Monsieur Henri de Lacy, você vai encontrar nos contra-revolucionários franceses do século XIX, que ele leu, inclusive. Se você pega os livros do Plínio, raramente, exceção aos livros técnicos, né, aqueles livros que falam de reforma agrária, etc., né, que trazem números, dados da economia, mas se você pega os livros dele mais, desculpe, mais, vamos chamar de teóricos, mais doutrinários, melhor dizendo, raramente você vai encontrar referência a outros autores, né? Então, os poucos autores que aparecem nos livros dele são exatamente esses caras, esses contra-revolucionários, José de Maistre, né, Donoso Cortés, enfim, essas figuras. Mas o Plínio Corrêa de Oliveira, ele também foi um leitor desses autores reacionários lá do início do século XX, como toda a direita católica da época era leitora também, né? Ele leu Charles Maurras, né? Ele leu, muito provavelmente, ele deve ter lido o Bergson, ele deve ter lido outros autores também dessa mesma cepa, mas ele não nega isso, né? Ele conhecia o Maurras, ele fazia, por exemplo, nos textos que ele tem, né? Nos textos privados, que alguns você encontra, inclusive, hoje na internet já, mas que ele fazia para a TFP, né, para consumo interno da TFP, você vai ver ele dissecando as ideias do Charles Maurras. Ora, você só pode fazer isso, né, se você se você lê o cara, né? Então, se a gente tenta fazer uma genealogia, né, do pensamento do Plínio Corrêa de Oliveira e daquelas e da ideologia TFPista, raramente você vai conseguir encontrar um caminho claro, porque, como eu disse, tenta apagar essas referências. Mas ele era leitor de todos esses caras. Tem um artigo dele de 1938, né, em que ele diz, inclusive, eu sou um fascista convertido, né, melhor dizendo, um ex-fascista, algo assim, mas ele diz, acho que eu sou um fascista convertido. Então ele reconhece que ele, inclusive, se permitiu influenciar por essas ideias até um determinado momento e depois as combateu. Então, quer dizer, o pensamento do Plínio Corrêa de Oliveira não é um negócio que surge, né, do nada, né, puramente das cogitações dele, mas é influenciado, impactado também por outros intelectuais, católicos e não católicos, como era o caso do Maurras, né, mas e sobretudo europeus. Agora, em 1950, né, e se eu não me engano, 50 e 52, foram 2 viagens, ele faz a Europa, ele se encontra ali com personalidades vamos chamar dessa direita católica da época, né, em que ele pretendia se colocar como um discípulo, né, ele estava procurando um mestre para ele, né. Então ele se encontrou, por exemplo, com lideranças do carlismo, né, me foge aqui o nome da figura, meu Deus, é o Falconde, né? Ele se encontrou com lideranças do integralismo lusitano, ele se encontrou com todas essas figuras e voltou ao Brasil desiludido, dizendo o seguinte: não encontrei ninguém bom o suficiente para que eu seja o discípulo dele, então eu vou fazer o meu aqui. Então, quer dizer, existem essas conexões, essas redes, essas trocas, né, que desde sempre estão ali presentes. Em todos os intelectuais da direita católica do Brasil, que eu chamo, né, nos meus trabalhos, de segunda onda dessa direita católica, que é ali da década de 60, né, aqueles caras, todos eles foram profundamente influenciados, né, tanto por gente daqui como por gente de fora. Boa. Eu gostei da autoestima dele, né, gente? Ninguém é o suficiente para mim, estarei criando eu mesmo.
Se eu tivesse metade dessa autoestima, eu tava ótima. E aí, em determinado momento, Plínio Corrêa de Oliveira morre, que todo mundo morre nessa vida. E aí, a TFP começou a dar aí uma... Quem que vai tomar conta? Quem vai fazer o quê? Aí se divide, transformação. E uma das coisas que sai dali são os arautos do Evangelho. Então, explica para a gente como que foi esse momento, esse rebranding aí que a TFP teve que fazer depois da morte do Plínio e como que surge aí arautos do Evangelho. Bom, você está falando que todo mundo morre, mas não sei, né? Porque havia quem acreditava que o Plínio não morreria, né? Enfim, então, Entendi. Não sei também. Vai que não morreu. Talvez ele se escondeu, então, né? Que a gente não está mais vendo. Não estou vendo, mas vai que não morreu, né? Não sei, a gente pode ser surpreendido a qualquer momento. Fica Bom, mas como acontece em qualquer organização que é centrada nessa figura referencial do fundador, né? Com a morte dele, é claro que você tem ali um abalo muito grande, né? E não foi diferente no caso da TFP. Mas só que acontece que a TFP, em 95, quando morre o Plínio Corrêa de Oliveira, ela já estava fragilizada, né? Ela já não tem mais o mesmo impacto na opinião pública. Então, uma nota da TFP na década de 70 saía no jornal, né? Uma nota da TFP na década de 90, ela tinha que fazer muito esforço para aquilo ter alguma repercussão, porque ela já não tinha mais o mesmo impacto, né? Agora, em relação a isso do impacto, às vezes a gente pensa que uma organização ela vai ser medida, a influência dela, pelo impacto que ela tem na mídia, né? Se sai no jornal, se sai na televisão, se não sai. Mas o caso da TFP é muito interessante, fazendo aqui uma pequena digressão. Ela não precisava mais disso. Ela já tinha moldado, né, a mentalidade da direita católica brasileira a tal ponto que ela, mesmo que não tivesse mais o mesmo impacto, né, o modo de pensar, o modo de operação e o modo de pensar da direita católica era plenamente TFPista. Como hoje a gente vê, né, esses grupos que vão surgindo, como é o próprio caso do Centro Dom Bosco. Desculpa, eu sei que é uma digressão que não está respondendo, eu vou voltar na pergunta ainda. Gatilho, Centro Dom Bosco é gatilho. Eu vou voltar na pergunta. Mas tem uma conferência do Bruno Mendes, que ele fez na Argentina, quando ele fez uma viagem agora, deve ter o quê? Uns 4 anos, não sei, talvez. Enfim, foi feita uma viagem nessa conferência que, poxa vida, o Centro Dom Bosco é difícil, porque os caras ficam apagando as coisas, né? Mas eu tenho o vídeo, né? Mas enfim. E no vídeo ele diz assim: não, nós nos inspiramos sim na TFP, etc e tal, né? Porque para ela é um modelo para nós, o modo de operação da TFP está lá, né? Registrando, ele reconhecendo que a forma de atuar da TFP impactou profundamente na maneira como o Centro Dom Bosco age hoje, né? Então, hoje a praça pública não é mais essa física aqui, né? Que a gente tem lá, né? Com um coretinho e uma igreja em frente. A praça pública hoje é aqui onde nós estamos, né? Que é no YouTube, que talvez atinja até mais gente do que aquela outra praça pública. Mas, enfim, então o impacto dela na década de 90, né, podia não ser mais o mesmo, né, mas a influência dela, ela deixou marcada profundamente. Mas, enfim, então ela estava uma TFP fragilizada ali em 95. E isso favoreceu muito a que tivesse uma divisão dentro da organização. O estopim para a divisão foi o direito de voto, né? Porque a TFP se organizava da maneira como, por exemplo, os times hoje se organizam, né? Não é todo sócio que tem direito a voto, né? O dia que tem votação lá para eleger o presidente do Flamengo, o cara que vai assinar aqui, ó, eu sou sócio, eu vou votar. Vão rir da cara dele, né? O cara não chega nem na porta. Então era a mesma coisa lá, tinha duas classes de sócio, né? Uma que tinha direito a voto e a que não tinha. E a que não tinha decidiu, né, pleitear o direito a voto na justiça. A justiça reconheceu que o estatuto da TFP não estava em conformidade com a nova legislação, né, em relação a isso. Deu direito a voto a todo mundo, o resultado é que foi eleita uma outra diretoria e assim houve uma divisão, né? Então os membros mais antigos da TFP, né, os fundadores da TFP, criaram uma outra associação que também foi mudando de nome em razão de disputas judiciais. Hoje permanecem com o nome de Instituto Plínio Corrêa de Oliveira. Mas já foi Associação dos Fundadores da TFP, aí a justiça proibiu de usar o TFP, passou a ser Associação dos Fundadores, né? Então, antes, inclusive, era a mesma indumentária, né? Era o mesmo estandarte, a mesma capa, a diferença é que colocaram uma espada na mão do leão, né? E aí, a então diretoria da TFP, né, que é ligada aos arautos do Evangelho, falou assim: olha, mas isso aqui causa uma confusão no público, né? Eles estão achando que é a mesma coisa. Aí a justiça falou: não pode usar mais vermelho, não pode usar leão, não pode usar
enfim, né, e não pode usar o TFP. Mas isso, a TFP ela existe hoje ainda, né? Ela ocupava até recentemente uma casa lá na Martim Francisco, em São Paulo, que foi sede da TFP desde a década de 30. Hoje só que num acordo judicial que foi feito ali entre Arautos e IPCO, a casa foi devolvida para o IPCO e a TFP foi realocada para uma outra propriedade, não sei onde, em São Paulo mesmo. Mas ela existe apenas formalmente, né? Ela tem um site, né? E virtualmente, através do site dela, mas não faz absolutamente nada desde 2003, né? Tá morta, né? Ela foi morta. E todos eles acabaram, essas pessoas que, né, fizeram esse processo contra a TFP para tentar, né, assumir a direção, depois de assumir foram para os Arautos do Evangelho, criaram os Arautos do Evangelho, né? E estão lá. Você vê, tá morto ou não, né? Igual Plínio. Será que tá morto? Será que não? São perguntas que a gente vai fazendo. E aí, uma coisa também que eu sempre, quando eu estou fazendo aqui minhas pesquisas, que eu olho, é um apreço muito grande a uma coisa do medieval, sabe? E aí, por exemplo, os arautos do Evangelho. E aí você me diga se até onde, né, suas pesquisas falam sobre isso, e aí a gente pode só quer fazer digressões. Mas tem uma coisa de medieval, tem capa, tem castelo, tem música sacra, né? Tem essa coisa de voltar para uma tradição que eu não sei de onde, de quando. Como que esses elementos simbólicos, eles operam politicamente? É só uma cenografia que uma coisa de, quero botar uma fantasia, me sentir que eu estou em outra época? Ou tem uma lógica política, performativa, assim, nessa coisa, nessa estética, e quer passar uma mensagem, quer chegar em um lugar específico, politicamente falando? Não é uma coisa assim, gosto de usar capas, a gente aqui usa capas porque é legal, é bonito. Eu me lembro de ter escrito em algum texto, eu me lembro vagamente disso, agora eu não me lembro qual, mas enfim. Mas eu lembro que eu escrevi a respeito do assunto, que talvez essa estética, né, que evoca o medieval, mas que não é medieval propriamente dito, né, mas que evoca o medieval, ela tem uma função muito mais interna do que externa. Ela quer falar muito mais aos membros da organização do que ao público aqui fora, né? É claro que ao público aqui fora também ela quer falar algo, quer dizer algo. Mas é que todas aquelas figuras que a gente está vendo ali, né? Então, por exemplo, a figura do leão, né? Aquele leão rampante, né? Com a pata levantada. Na simbologia, né, da TFP e dos Arautos do Evangelho, aquele leão é o próprio Plínio Corrêa de Oliveira. Então, quando você olha para aqueles ambientes que são formados nas sedes dos Arautos do Evangelho, do IPCO, da TFP, seja lá do que nome vocês queiram dar, quando você olha para aquele ambiente, né, onde você encontra leão para todos os lugares, onde você encontra essas evocações medievais, onde você encontra, por exemplo, essas armas, espada sem fio, né, não corta nem nada, mas enfim, aquelas decorações com espadas, com alabardas, né, isso tudo quer tornar presente permanentemente para o interno, né, a figura do Plínio Corrêa de Oliveira. E mais do que isso, há uma ideia, né, comum a todos esses grupos, que é de que nós vivemos uma crise civilizacional que vai desembocar num fenômeno chamado Bagar, que é uma espécie de mini apocalipse, né, na qual tudo isso aqui que nós estamos vendo ao redor de nós vai ser destruído, né, e vai ser substituído por uma nova civilização, né. Aliás, uma outra coisa, a gente falando antes das leituras do Plínio leu Berdiaev, né, aquele Uma Nova Idade Média, e fixou muito essa ideia, né, de uma nova Idade Média. Ele queria criar uma nova Idade Média, mas não uma Idade Média tal como foi lá, né, não sei, no século XII, XIII, XIV, não. Ele queria criar uma Idade Média que superasse as fragilidades e os problemas da Idade Média tal como ela foi, não uma super Idade Idade Média Média, né? 2.0, com esteroides, um booster na Idade Média. Isso. Eu me lembro, inclusive, de ouvir de um membro da TFP o seguinte, ele falou assim, olha, não sei se vai haver eletricidade depois da Bagar, mas água quente vai ter. Como, não sei. Enfim, para se ter uma ideia de como é que é a Prioridade, ideia. prioridade, Mas tá. nessa Bagar, né, os membros da TFP, eles têm um papel fundamental, porque eles serão os que vão lutar. Né? Eles são soldados, não metaforicamente, né, como eles são atualmente. Hoje eles são lá, né, os soldados metafóricos, fazem marcha com espada sem fio, essas coisas todas, né? Mas eles estão se preparando para um evento que para eles acontecerá, que será a Bagar, na qual eles desempenharão um papel fundamental, que é de dizimar a humanidade, né? Mas a gente vai vendo isso e cada vez eu fico em choque. É bom, né? Que significa que a gente não tá mais. Ficar em choque às vezes é bom, que significa que a gente ainda é gente. Mas, enfim, desculpa até te verdade. interromper.
Então quando essas imagens, né, essas figuras medievais, você encontra elas distribuídas por todo o ambiente, né, o dia a dia deles é todo marcado por isso, é para ter sempre presente essa ideia, né, de que eu sou um escravo, guerreiro, monge, né, que é a trilogia lá né, deles, né, que eles devem ser escravos, guerreiros e monges, que deve estar sempre pronto para lutar nessa batalha que pode acontecer a qualquer momento, né? Então, essa é a função, né, dos símbolos, desses símbolos precisamente, né, ali dentro. Então, você pode ver, por exemplo, que as devoções, inclusive, dos santos que eles, né, que são caros aos, né, à TFP, enfim, a esse conglomerado de organizações, são sempre santos cruzados, guerreiros, né, eles têm uma estima muito grande por essas figuras, né, e tudo isso faz parte desse pacote, né, imaginado, do imaginário deles. Uma coisa templários, é bem interessante. E aí, esses grupos todos que a gente está falando aqui, eles foram, e você comentou isso já, pioneiros no uso de panfleto, jornal, enviar coisa pelo correio, essas coisas assim, eles tiveram isso muito forte. E como que você observa essa, de certa forma, migração, uma adaptação para o ambiente digital? Então, você tem nas redes sociais, nos canais aqui no YouTube, né, que é uma coisa que eu particularmente acabo focando quando vou observar o funcionamento, eles no YouTube, né? Tem meme religioso, é uma adaptação total ao universo o universo digital, né? Como que você observa essa transição aí? Olha, você sabe que desde enfim, quando a internet começou a se popularizar no Brasil, a TFP, por exemplo, ela já tinha o site dela, né? A Monfort, por exemplo, também tinha o site dela, né? Então, eles não estão assim tão atrasados. Mas acontece que me parece que esses grupos não souberam bem investir, né, na internet como esse espaço privilegiado de atuação, né? Eles continuaram, né, se empenhando muito nessa atividade mais analógica, que é de entregar na mão pessoalmente as pessoas, né, os documentos. Talvez não tivessem imaginando, né, o que a internet se tornaria, que é o que ela é hoje, né? Então, quem soube, né, fazer aí eu não digo nem transição, né, porque não é nem propriamente transição, porque eles já surgiram na época da popularização da internet, né? São esses grupos novos, né? Esses caras perceberam que se eles montassem grupos locais, como é o caso da TFP, a TFP, ela tem sede aqui em Belo Horizonte, tem uma em Montes Claros, tem outra no Rio de Janeiro, tem outra em Campos Goytacazes, outra em São Paulo e tal, e ela forma os seus grupos locais, ela vai pessoalmente atrás das pessoas e acaba criando núcleos muito pequenos, né? Muito pequenos, então, sempre muito localizados. Se tiverem, assim, 10 pessoas simpáticas ali na cidade, né, é um número já razoável para eles. Então, essas pessoas que criam esses grupos novos, né, especificamente depois de 2016, que é quando surge lá o Centro Dom Bosco, são pessoas, primeiro que são jovens, já são pessoas com uma intimidade, né, com uma relação de intimidade muito grande com o ambiente virtual, né, é, que, que inclusive já tem muita intimidade com as próprias redes sociais, né, e isso acaba provocando um fenômeno muito curioso, que é o do tradicionalismo católico virtual, né? Enfim, vamos generalizar, do conservadorismo católico virtual. Estou falando do tradicionalismo porque normalmente esse pessoal vai assim, não, eu assisto a missa de sempre, mas mora lá em Piraporinha do Mato Dentro, onde não tem missa, mas se diz um católico Tem que tradicionalista assistir porque assiste no YouTube. a missa tradicional lá antiga, né? Tem que ser essa, É, vai atrás e dessa. assiste no YouTube, né? Nunca pôs o pé numa missa, mas assiste no YouTube, né? E é um negócio muito curioso, porque a diferença desses grupos antigos, como o próprio Centro Dom Vital, do que vem surgindo agora, é a virtualização total completa desses grupos, né? Eles não precisam nem ter uma sede, essa é a realidade, né? Eles podem acontecer aqui, nesse espaço, aqui na minha casa, né? E eles criam lugares privilegiados de produção do conhecimento diferente de antes. Antes você tinha lá, como eu disse, o Centro Dom Vital. Você tinha lá, sei lá, a sede da TFP, onde as pessoas iam para assistir às aulas, onde, né? Agora não, você tem esses espaços alternativos de produção do conhecimento que é aqui, né? E isso eu digo para isso que a gente pode chamar aí de uma maneira meio grosseira e arbitrária de nova direita, né? Inteira. Eu acho que isso, na realidade, pode ser uma influência, assim, né, do olavismo, talvez, mesmo nesses grupos que, de certa maneira,
alegam ter uma impermeabilidade às ideias do Olavo, né? Que é um descrédito dos espaços especializados de produção do conhecimento, como é a academia, para produzir nesses ambientes alternativos, que é aqui, que é o YouTube, o blog, que é, enfim, seja lá onde for, né? E as pessoas dão muito mais crédito ao que é produzido nesses espaços alternativos do que uma academia, né? Então, acho que um livro que vem ali com selo ali, ó, foi publicado pela editora de Harvard. Eles talvez deem muito menos crédito do que um livro que foi publicado pelo Centro Dom Bosco, né? Ou pelo Centro de Nossa Senhora do não sei o quê, né? Dessas aparições que agora estão... Eu estava assistindo uma live deles e era bem isso, assim, tipo, eles estavam falando de uma obra específica, um livro que saiu lá, que eles ajudaram a trazer para o Brasil, a traduzir, sei lá. E aí falava, porque vocês têm que comprar esses aqui, porque vocês não podem comprar, tipo, em editora Vozes, Paulinas, que são editoras católicas, mas já são ruins, porque são católicas revolucionárias. E qual é a garantia, né? A garantia sou eu, né? Quem traduziu? Exato. Qual é o conhecimento técnico desse tradutor, né? Por que é que a sua tradução ela é melhor do que a da Voz ou de qualquer outra editora? O que te, né? O que te confere essa capacidade? Enfim, é simplesmente porque eu sou o católico verdadeiro, o outro não é o católico verdadeiro. Então isso, né? Essa é a minha garantia. Mas, então quer dizer, mas é uma coisa curiosa, né? Porque como esses grupos eles acabam operando dessa maneira, fazendo da internet, né, esse espaço alternativo de produção de conhecimento. Não é mais a universidade, não é mais... Não, é lá dentro que acontece, né? É lá que é o conhecimento autorizado. Eu vejo, por exemplo... eu posso falar, porque eu tenho também que ficar fazendo amizade com ninguém, mas amizade eu faço no Instagram, não na vida real. O Marcelo Andrade, por exemplo, uma figura que é especialista em todo tipo de assunto possível, né? É um tudólogo, o sujeito. Então, assim, escreve livro que vai de culinária a crítica ao comunismo, Os primeiros passando por vídeos dele impérios... são de vinhos. Vinhos. Aí, em algum Vinhos... momento, aí ele começou a tratar outro assunto, mas os primeiros vídeos eram de vinho. Império Português, crítica ao comunismo, quer dizer, quer dizer, uma outra característica que eu percebo também nesses novos intelectuais católicos, vamos chamar assim, é que são meio errantes, assim, quanto ao seu tema, né? São meio errantes quanto à sua especialidade, né? Então, é o sujeito que começa falando, sei lá, de história da igreja, de repente tá falando de outra coisa totalmente diferente, ou o sujeito que é especialista em vinho e depois passa a ser em comunismo, e teve até uma história, não, uma proposta de debate entre ele e um comunista famoso, não sei nem que fim levou a história do debate, mas enfim. Não lembro. Depois tem que procurar, né? Não aconteceu, porque senão a gente teria muito meme aqui para poder, para poder acompanhar. Mas é um negócio muito curioso, é um fenômeno muito curioso. Eu acho que é muito difícil para nós fazer uma avaliação agora, no momento, assim, né, definitiva do que né? Porque a gente ainda está vendo tudo acontecer, né? Ainda está vendo. Sim, total. Mas é um evento, gente. É um mundo. Eu estava assistindo alguns vídeos na casa da minha mãe, né? Porque eu estava lá com ela, que ela tinha se machucado, continuei fazendo os vídeos. Mãe, eu queria dizer para você que eu acabei de descobrir aqui num vídeo, vou te trazer esse conhecimento. Minha mãe, enfim, assiste a missa do Padre Júlio pela internet, hoje em dia a participação dela, mas ela sempre frequentou a igreja. E aí eu falei, mãe, tô te trazendo um conhecimento aqui. Acabei de descobrir que Papa Francisco permitiu a revolução dentro da igreja, que sempre foi sonhada pela maçonaria. Fica essa informação, não sei se você sabia. Ela, meu Deus, Manuela, que é isso? O que você está dizendo? Não, acabei de descobrir ali, estou te trazendo esse conhecimento. Então, para você que não sabe, esse é o tipo de coisa que a gente vai acompanhando aí diariamente, né, nas nossas pesquisas. E aí, a gente estava aqui falando no começo, tá? Antes de entrar no ar, uma coisa que eu sempre falo, sempre repito nos eventos que eu vou da área de comunicação é fazer aquela transição de, gente, estamos olhando muito para os evangélicos, parece que eles são os causadores de todo o mal desde 2018, quem quiser olhar um pouquinho, talvez desde 2013, eles são assim, vivíamos no panfleto da Testemunha de Jeová, aquele mundo lindo, e depois eles chegaram e acabaram morte aos evangélicos. É assim, não assim que o pesquisador acadêmico não fala assim, mas a crítica, são muitos artigos críticos aos evangélicos, não estou dizendo aqui que não mereçam. Tudo que está sendo dito ali está corretíssimo. Só que, e os católicos, gente? Muito trabalho na comunicação, quando a gente fala de católicos,
teologia da libertação, como era a comunicação na teologia da libertação. Só que a teologia da libertação é um ponto ali, importantíssimo, mas um ponto numa história muito conservadora, né? E hoje em dia, o catolicismo também tem a sua responsabilidade quando a gente pensa em, sei lá, governo Bolsonaro. Então, de que maneira você pode dizer para a gente que a extrema-direita católica colaborou e participou no governo Bolsonaro, por exemplo? Quando a gente olha esses trabalhos que têm surgido ultimamente, parece realmente que quando o assunto é direitas e religião, tudo se resume à atividade dos evangélicos, né? E, bom, é lógico que eles têm uma atividade muito grande, ostensiva, mas não se reduz a eles, né? Quando o assunto é direito e religião, muito pelo contrário. Acho que nada do que os evangélicos estão fazendo hoje, guardadas as devidas proporções, naturalmente, é muito diferente daquilo que os católicos já fizeram há 80 anos atrás, né? Então, hoje as pessoas falam de bancada evangélica, eu acho até engraçado, as pessoas, meu Deus, existe uma bancada evangélica. Falei, daí, né? Mas, enfim, Até porque bom, existe uma bancada católica também, e eles são quase, assim, os mesmos integrantes das duas, né. podia Não sei chamar nem por que bancada tem duas. ecumênica, né? Não sei nem por que tem duas, que tá um, tá Junta. na outra, mas enfim. Bom, mas a Igreja Católica organizou a Liga Eleitoral Católica em 1933, né? A Constituição de 1934 ela foi fortemente impactada e influenciada pela Liga Eleitoral Católica, né? E começava lá invocando o nome de Deus, dava garantias à Igreja Católica que nenhuma outra Constituição no Brasil deu, nem mesmo a Constituição Imperial, quando a Igreja ainda era unida ao Estado, né? Concedeu uma série de privilégios para a Igreja, aquela Constituição de 1934, né? Então, por exemplo, esse tipo de organização parlamentar, vamos dizer assim, não é uma novidade, né? É uma novidade para quem descobriu o assunto anteontem, mas não é uma novidade, né? O Brasil sempre teve isso, né? E feito pelos católicos. Eu acho que depois da morte do Plínio Corrêa de Oliveira, nós tivemos um vácuo de liderança muito grande. Você não teve nenhum líder mais uma figura que fosse tão expressiva quanto ele para poder liderar essa direita católica, de modo que então a coisa ficou meio que em dormição. Não morta, mas em dormição, simplesmente por falta de uma liderança expressiva, falta de uma figura como foi o Plínio Corrêa de Oliveira. Hoje você tem Padre Paulo Ricardo, você pode escolher, né? Mas enfim, até algum tempo atrás você também não tinha, né? Então isso pode ter criado a impressão de que os católicos eles eram desarticulados ou eles não estavam em atividade alguma, quando na realidade isso não é bem verdade. Bom, mas no governo Bolsonaro, bom, o que a gente vê é que, na verdade, é um momento em que talvez, né, a gente tenha desde isso aqui é uma hipótese, né, para poder afirmar com muita segurança, eu precisaria de ter uma amostragem muito maior do que eu tenho para poder afirmar isso, mas de que talvez desde a década de 30, 40, nós não tivéssemos assim tantos católicos engajados trabalhando nos bastidores, né? Os caras podiam não ser ministro, podiam não estar ali, né, abençoando a Michelle Bolsonaro no evento evangélico, mas os E caras alguns estavam muitos presentes. eram, né? Se você olhar pensando em religião barra olavismo, porque o Olavo vira essa figura que é esse grande representante do bolsonarismo e é um fundo católico ali. O Olavo é uma figura um A pouco começar estranha, por né? ele. Ele tem várias Eu acho que a gente, bases. Mas ele é essa figura que, de fundo, ele tem um católico ali. Muitas dessas pessoas, tipo Bernardo Kister, diz que se converteu por causa do Olavo. sim. Esse Agora, eu acho que o Olavo é o ponto de partida, inclusive, porque ele podia não estar no governo, né? Ele podia negar mas as influências dele no governo. algumas pessoinhas dele lá. Bom, Tipo ele Antônio mesmo Brau, Ernest reconhecia que ele fez uma série de Araújo. indicações, né? Ele É. disse que fez duas só, né? Mas enfim, tá bom. Duas indicações. Mas ele é exatamente essa figura, né? Quando o Bolsonaro ganha, ele vai fazer aquela live dele lá, que ele coloca um paletó, aquela coisa breguíssima e tal, né? Depois ele aparece com o livro do Olavo. Olha, veja, o Olavo está ali desde o início, né? Então, as influências, elas podem não ser ostensivas. Então, o cara pode não estar ocupando um cargo no governo, mas ele está lá de alguma maneira, né? E essas figuras aí, eu ia dizer aqui, assim, algumas figuras que estavam ocupando o cargo, mas é melhor, né?
enfim, são amigos de amigos, então melhor não mencioná-los. Polêmico. Tá cheio dessas figuras que ocuparam cargos que não são importantes, mas são cargos, sei lá, não digo secundários, né, terciários ali, mas que estavam ali, foram todos ocupando determinados espaços que, no fim das contas, são estratégicos e são importantes também, né? Então, a gente não pode esquecer, né, que, por exemplo, né, essa bancada católica, que, de certa maneira, é até um pouco inexpressiva, assim, porque ela não é muito articulada como a dos evangélicos, mas organizaram lá em 2019 uma consagração, né, a Imaculado Coração de Maria, que o Bolsonaro participou, mas não assinou, né, mas participou de uma parte dessa consagração, né. Então, bom, basta a gente lembrar, recordar aqui também que aquele quiprocó golpista que a gente está ouvindo desde 2022 aí, tinha a figura de um padre para jogar água benta no negócio, né? Um padre estava lá, ele estava fazendo o quê? Dando conselhos religiosos, assistência religiosa, para que, né? Alguma razão tinha para um padre estar ali, não era um pastor, não era o Silas Malafaia quem estava ali, não era a figura que aparecia o tempo inteiro ao lado do Bolsonaro, era um padre que ninguém, inclusive, apostaria nisso, porque até então ele aparecia como uma figura que estava ali na internet, fazendo seus vídeos, ensinando, né, um padre mais conservador e tal. Era dessa maneira que ele aparecia, né? Eu, particularmente, não apostaria que se alguém falasse assim, olha, um padre, né, apareceu lá e jogou água benta no golpe. Eu não chutaria que era ele, né? Então, para a gente ver como que essa presença discreta, ela estava ali, né, atravessando todo esse fenômeno. E aí eu lembro aqui uma entrevista que né, nós comentamos antes aqui de começar a gravar, que o Dom Bertrand de Orleans e Bragança, né, ele deu ao Georg Wink lá para aquele livro Brasil, Terra do Passado, mas que aqui recebeu uma outra tradução aqui, né? Eu tenho ele aqui traduzido também como Conservadorismo Brasileiro e a Nova Direita. Ele em inglês é Brasil, Land of the Past. Aqui saiu nessa edição em 2024, né, como Conservadorismo Brasileiro e a Nova Direita, tá. E aí ele traz uma entrevista que ele fez com o Dom Bertrand, né, e o Dom Bertrand disse assim, bom, as pessoas estão lá, né, dando atenção, jogando pedra nos evangélicos, mas nós temos um papel importante também, nós estamos ali nos bastidores, né. Então, para o Dom Bertrand, né, pelo que ele diz ali, os evangélicos tinham a função de receber as pedradas, né, ou seja, em linguagem mais vulgar, servir de boi de piranha, né, acho que todo mundo deve conhecer a expressão, né, o boi que vai na frente, né, para ser atacado, enquanto a boiada passa por outro lado. Então, para o Dom Bertrand era isso, os evangélicos tinham uma mera função de boi de piranha. E, de fato, toda a aparição dos evangélicos era uma aparição ostensiva e para poder provocar né, algum problema, né, alguma polêmica, né. Silas Malafaia, por exemplo, toda vez que ele abre a boca lá é para poder criar alguma polêmica, alguma coisa nesse sentido. Então, eu acho que é isso, a presença dos católicos ali, ela era grande, né, não ostensiva, e foi muito importante para que as coisas chegassem onde chegou, né. Muito bom. Eu teria inúmeras outras perguntas mais a fazer, mas acho que chegou a hora da gente ir para os nossos quadros, né? Senão a gente fica. Eu, por mim, né? Mas a gente tem outras coisas. Não se prenderei nem vocês que estão assistindo, nem Vitor. A gente tem aqui 2 quadros. Em um deles, a gente fala uma notícia dos últimos dias que chamou a atenção de alguma forma. Pode ser boa, pode ser ruim. Enfim, não tem problema se. Meu Deus, vou pesar o clima. Não tem, que eu sempre faço isso. Então, assim, fica tranquilo. Uma notícia que te chamou a atenção nesses últimos dias. O que você tem para dizer para gente? Não vale falar assim, Papa Leão. Não, mas pior que agora o Papa Leão é o assunto da vez, né. Ele é revolucionário. Mas eu até estava escrevendo um texto que, agora que né, você falou disso, eu me esqueci que eu estava escrevendo o texto e não terminei. Olha só, agora também já perdi o tempo do negócio, né? O time já passou. Né? Que era exatamente monitorando a maneira como os católicos tradicionalistas estavam encarando, né, recebendo né, o Papa Leão XIV. Mas enfim, acabei que eu perdi o tempo do negócio, deixei o texto pela metade e ficou. Bom, mas uma notícia recente, né? Olha, eu não sei se essa é assim, está relacionada ao nosso tema, né? Então, que eu estava acompanhando
os empreendimentos editoriais, né, do Centro Dom Bosco, né, desses dias, e aí vi que eles anunciaram, por exemplo, o lançamento de mais um livro, que eu não vou ficar falando também, porque senão a gente acaba fazendo propaganda, né, não é a função. Mas eu achei curiosíssimo, né, como que existe um livro, naturalmente, que é um livro litúrgico pré-Vaticano II, né, e tal, mas eu achei curiosíssimo, né, o anúncio desse lançamento, que foi feito com toda a pompa e circunstância, mostrando como que, na realidade, esses grupos, ainda que não façam assim de maneira ostensiva, né, é, se empenham muito fortemente, né, em negar o concílio, né, e em negar, agir de uma maneira praticamente, né, sedevacantista mesmo, como se não tivesse, como se absolutamente não existisse, né, Mas você a igreja sabe depois disso. que, às vezes, eles são ostensivos mesmo, falando de Concílio Vaticano II. Mas eu estava vendo. Ai, gente, eu estou sendo tão boa que eu estou vendo muito. E aí eles estavam falando que, na verdade, sede vacantista seriam essas pessoas que não respeitam a tradição. Ah, sim. Entendeu? Na verdade, é tipo, sei lá, o Papa Francisco deve ser sede vacantista, Assim, mas eles não. Eles respeitam a tradição. 99,9999% da igreja né? Mas Entendeu? e uma coisa curiosa, mas aí um dado curioso dessa publicação é que, pelo menos dessa vez, né, o livro tem como o marco temporal dele 1962, né, porque eles adoram publicar coisas que são até Pio XII, como aquela história dos papas, né, aí eles vão justificando, igual os documentos, né, publicaram os documentos, documentos papais, né, bom, vai até o Pio XII, mas veja bem, mas é porque também, né, depois dele, já estão disponíveis na internet, tem sempre uma justificativa muito plausível, né, a história dos papas. Não, mas veja bem, vai até Pio XII por quê, né? Mas é porque Quando o livro foi morreu. escrito numa época, né? Aí esse agora, pelo menos, né, já é um livro litúrgico que é do período de João 23, né? O que né, parece que suaviza um pouco, né, as críticas que a gente possa ter em relação a eles, né? Mas é um negócio curioso, assim, né? Como que o mercado editorial para esse público se tornou também um negócio muito interessante, vamos dizer assim, né? Só o Centro Dom Bosco que prospera nesse aspecto, né? Porque há esse monte de centros que foram criados aí, né, Brasil afora, né? Alguns, inclusive, tiveram modestos empreendimentos editoriais, mas que nunca conseguiram deslanchar, né? Mas o Centro Dom Bosco todo mês está tendo um lançamento portentoso, anunciado com grande pompa e circunstância, né? É uma coisa curiosa, né? Valia a pena uma pesquisa a respeito disso, mas é difícil demais, né? Sim, é. Não, algumas coisas são muito difíceis. Eu me estou no doutorado, né? Mas também estava fazendo a graduação em estudos de mídia e me formei no começo desse ano, em janeiro, fevereiro, sei lá. E aí o meu TCC foi absolutamente simples, assim, preciso me formar, é apenas um TCC, mas era analisando as livrarias de extrema direita que são organizadas por uma empresa específica. E aí, basicamente, como falei, bem simples, era entender o que estava me parecendo à primeira vista, de que a maior parte das livrarias da extrema-direita é organizada por influenciadores ou entidades católicas, inclusive o Centro Dom Bosco. E aí, realmente, sei lá, 70% das livrarias organizadas por esses sites que tem Eduardo Bolsonaro, que tem Nicolas Ferreira, 70% dos influenciadores que dão seu nome são católicos. Mas tem algumas coisas que são muito difíceis, que exigiriam conhecimento de dados que talvez eu não tenha, para investigar quais são os livros mais vendidos, as editoras mais presentes nesse apanhado todo. Isso é muito difícil, né? Eu tenho que me juntar com alguém que saiba fazer uma análise de dados, de repente um hacker, alguém para me E não é dizer. uma coisa. E não são dados que são facilmente expostos, né? E depois Exato. existe também todo um processo ali de apagamento de informações. Eu escrevi um textinho, né? Um textinho despretensioso, apenas como texto de análise de evento, Uhum. né? Lá em 2021, a respeito do Centro Dom Bosco. E ali eu estou elencando certas críticas que eles fizeram ao governo do Bolsonaro, né? E críticas até duras, né, que foi no período, inclusive, da eleição, né, dizendo, olha, ele não é o ideal, ele é um homem ruim, ele é um homem que está no segundo, terceiro, sei lá, 10º casamento, enfim, mas malhando o homem, né, assim, batendo mais do que pandeiro em roda de samba. Aí, bom, todos aqueles links hoje sumiram as publicações, apagaram todas elas, Uhum. né, tá lá o Uhum. link, mas você não acha mais a publicação, né, foram todas apagadas, né? E aí, daria, inclusive, um trabalho curioso, interessante, né? Se você compara, por exemplo, a maneira como o Bolsonaro foi encarado na eleição de 2018 por eles, que é como esse mal menor, né? Que pobres São Tomás, né? Outro conceito mal usado, mas como esse mal menor,
E em 2022 não era um mal menor, não, né? Era um bem necessário, né? Não era um mal menor, era um bem necessário. Duas posturas totalmente diferentes a respeito da mesma pessoa, e o que mudou, né, entre 2028 e 2022, que também fez mudar essa percepção do Centro Dom Bosco a respeito do Bolsonaro. Eu acho que as coisas favoráveis do Bolsonaro ainda devem estar lá, né? Mas as negativas, infelizmente, eles apagaram. Gente, falando a minha notícia que eu separei rapidamente, acho que é uma coisa que eu estou querendo acompanhar, que é o indiciamento de Eduardo Bolsonaro, né? Porque, enfim, ele foi para os Estados Unidos lutar pelos direitos humanos, né? Afinal de contas, estamos numa ditadura aqui no Brasil, estamos sendo perseguidos. Ele foi para os Estados Unidos lutar como um bom militante dos direitos humanos que ele é, e então ele está lá em contato com grandes autoridades, inclusive estão querendo criar sanções a ministros do STF, como o Alexandre de Moraes, e aí a PGR, né, a Procuradoria-Geral da República, entrou no STF com pedido para dar uma investigada em um negócio que ele estaria, que isso é crime, né? Você está contra a soberania do seu país e não pedir para outro país para coisar com a autoridade do seu país, e aí ele foi indiciado pelo STF, e inclusive uma das testemunhas que vai ser chamada Zé o Pai, que é Jair Bolsonaro. Então são várias camadas para a gente assistir com uma pipoca, eu acho interessante. E aí, uma dica, né? A gente já foi dando coisas aqui, né, ao longo do programa, mas tem alguma outra ou alguma que você já deu que você queira enfatizar? Uma dica de um filme, uma série, um livro, um negócio aí? Tem de um livro aqui, ó, tá aqui do meu lado. Boa. Uma dica boa para quem tem interesse nesses assuntos, naturalmente, né? Que vocês encontram aqui, ó, na editora Saber Criativo. Esse livrinho aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo centralizar. Centralizou? Sim. Mas eu digo o nome: O Catolicismo no Mundo Contemporâneo, Debatendo o Intransigentismo no Brasil. Isso aqui foi o resultado de um evento que aconteceu em Campinas em 2023, mas é muito interessante, né? Porque pega tudo isso que a gente está falando aqui, bom, porque essa história, né, da direita católica é um fenômeno de longa duração. Não começou ontem, não começou em 2016, não começou nos anos 60, enfim, né, é um fenômeno de longa duração. E aqui os autores, eles analisam, enfim, grupos, né, variados, e personagens também, do século XIX até ontem. Até ontem não, mentira, até 2023, que foi quando foi escrito. Então, é um excelente panorama, assim, né? O livro é muito bom, né? E acho que vale a pena porque aqui reúnem autores que são que são realmente pessoas que entendem da história do catolicismo, né? Então você tem aqui, por exemplo, o Felipe Roy Lisencourt, que escreveu uma tese sobre o Concílio Vaticano II, o Tietos Internationalis Patrum, que é um negócio de 8 tomos gigante, uma obra apoteótica, brilhante, né? O Gilles Routier, por exemplo, que é outro canadense, Ítalo Santiroca, que fala sobre ultramontanismo no Brasil no século XIX, tem a Gisele Zanotto, que escreve sobre o TFP, o Rodrigo Coppe também escreve aqui, então tem muita gente interessante, vale a pena, né? Ao contrário de muita coisa que sai publicando por aí, que tem muito picareta também estudando esse assunto, e tem muita bobagem sendo escrita, assim, mas bobagens em quantidades, assim, monumentais. Então, aqui está reunida gente boa. Não, e é gente boa mesmo. A minha dica é o livro que foi o último vídeo que eu soltei para os apoiadores. Em algum momento vou abrir para todo mundo, mas sempre sai para os apoiadores primeiro, que é um livro que eu li online e que eu acho que só existe em inglês, o que é muito triste, que é um livro muito interessante sobre teoria da conspiração. Ele se chama Contemporary Conspiracy Culture, né? Teoria da cultura contemporânea da conspiração, que enfim, ele é do Jason Harambam e ele estudou lá na Holanda, onde foi a tese de doutorado dele, enfim, conversou com muita gente. É basicamente para a gente entender não quais as teorias da conspiração, que são as mais importantes e que mais aparecem, mas por que as pessoas acreditam, como elas acreditam, qual é o contexto, quem são essas pessoas, entender. É bem interessante para a gente, porque é um outro fenômeno também que, no geral, quando a gente vai falar, meu Deus, teoria da conspiração, horrível, essas pessoas são malucas. Você patologiza quem acredita em teoria da conspiração, é tudo maluco. Esse livro tenta explicar o porquê e tal. Às vezes eu acho que são malucas, sim. A gente está dando uma disciplina esse semestre, e aí um dos objetivos da disciplina, em toda aula, a gente toma muito cuidado para não ir para esse caminho de são doidos. Até porque, em maior ou menor grau, todos nós já acreditamos em alguma teoria da conspiração. Mas chega uma hora que eu vou dar exemplo, quando chega em reptiliano, eu pedi para o meu orientador desculpa e falei, chegou uma hora que é muito difícil não patologizar. Contei a história toda do cidadão,
cheguei no reptiliano e falei, isso aqui não é normal. Então, assim, tem pessoas que é um pouco difícil, mas o Jason Harambam, ele traz, no geral, o cotidiano, a teoria da conspiração do cotidiano, é bem interessante para a gente entender que tem muitos motivos para a gente acreditar em muitas teorias da conspiração, assim, né? Lá no podcast, apresenta um podcast chamado Pastoral da Fofoca, em que falamos sobre, enfim, assuntos da vida, eu e meu amigo Eric. E eu, nesse ano, a gente tem um quadro, eu falo só teorias da conspiração. E cada vez que toda semana, quando eu vou pesquisar aquela teoria da conspiração e entender o que as pessoas que acreditam estão dizendo, eu falei, mas faz sentido. Faz sentido acreditar nela. Acredito? Não, mas entendi por que tu está acreditando. Então, esse livro é bem interessante, do Jason Harambam, que é uma figura bem interessante para estudar a teoria da conspiração. É isso, recomendo. Vitor, muito obrigada por ter aceitado o convite. Como falei, ficaríamos aqui falando por horas. Eu pesquiso o catolicismo muito recentemente. Né? Tenho o quê? 5 anos que entrei no mestrado, e quando entrei não era esse meu objetivo. Então, assim, são muito poucos anos em que o resto da minha vida era indo para a igreja. Pesquisar dessa maneira a história de maneira crítica é algo muito recente. Então, você é tipo um ídolo que eu estou aqui entrevistando, um grande sábio. E eu estou muito feliz, enfim. Sigo te acompanhando nas redes, acompanhando seus trabalhos. Obrigada. Eu agradeço muito suas palavras, muito gentis, né? E agradeço também a oportunidade de estar podendo falar mais um pouco sobre esses assuntos, que, como eu disse, né, no começo, eu falei assim, mais uma que carrega essa cruz comigo, mas é interessante, eu também gosto, eu adoro ler essas coisas, eu me divirto lendo essas coisas, descobrindo também mais coisas a respeito desse assunto. Nós estamos condenados a encarar esse assunto o resto da vida, porque o que você escolhe para a sua pós-graduação, né, vai acompanhar você o resto da sua vida. Então, é isso, né? Você sabe que no doutorado eu tentei dar uma mudada. Aí passei no processo seletivo falando outra coisa. Aí meu orientador falou, mas não é bom, assim, pensando profissionalmente, o caminho que você estava seguindo é bem melhor. Eu falei, não, que isso. Em 6 meses eu percebi que eu não gostava daquilo, que eu queria voltar porque a gente está estudando agora. Você acaba tendo uma relação afetiva com o tema também. Às vezes você quer até se envolver, se alguém segurar, não, eu vou entrar nessa briga também, não é minha, mas eu vou entrar. Mas é isso, é um tema divertido, e eu espero então que o público que assistiu também tenha gostado, que tenha sido útil aqui a nossa conversa, e que estimule outras pessoas também a começar a estudar isso, né? Porque durante muito tempo as pessoas deram muita atenção à atuação da esquerda católica, esquecendo, né, que existe uma direita católica muito bem organizada, muito importante, para a gente entender a história do catolicismo como um todo, né? Então, é isso. Agradeço muito. Obrigada. Gente, lembrando, como falei no começo, aqui na descrição tem o link para o Apoia-se, o link para as minhas redes sociais. Vou adorar te receber por lá. Beijo, Vitor. Beijo, galera. Até a próxima.